Então, bora aqui. Essa daqui é a do tabuleiro. Ela é parte das atividades de vetores. E eu vou só explicar aqui para quem quiser fazer por curiosidade. Então, qual é o jogo? Vou ler, tá? Nosso jogo consiste em um tabuleiro contendo uma trilha de quadrados e um conjunto de peças coloridas. No início do jogo, cada jogador recebe uma peça. Tá cortando para vocês, né? Todas as peças são inicializadas na posição 0 da trilha. O jogo prossegue em rodadas. Em cada rodada, os jogadores rolam um D20 e movem suas peças para frente um número de quadrados igual ao resultado obtido pelos dados. Os jogadores rolam os dados sempre na mesma ordem. Jogador A, depois jogador B, depois jogador C, etc. A maioria dos quadrados do tabuleiro são quadrados simples, mas alguns são armadilhas. Se a peça de um jogador cai em um quadrado de armadilha, no final do movimento do jogador, vírgula, o jogador ficará preso na armadilha até que na sua rodada ele tire um número par, se libertando da armadilha. Ao rodar um número par e se libertar, a sua peça não se move nessa rodada, mas pode se mover na próxima rodada. Então vamos lá, vamos para os exemplos aqui, tá? Isso daqui é a modelagem. Na modelagem a gente tem o tabuleirozinho, tudo bem? O tabuleiro ele tem a lista das posições com as armadilhas e a lista de objetos player. O running é para definir se o jogo ainda está acontecendo ou não. Por exemplo, quando o primeiro jogador chega no final do tabuleiro, então o jogo acaba, ele não está mais rodando. Para inicializar o nosso tabuleiro, eu preciso saber a quantidade de players e saber o tamanho do tabuleiro, quantas casinhas ele tem que andar até chegar no final. E aí eu tenho dois métodos só, que é adicionar uma armadilha numa determinada posição e rolar o dado. Então, o primeiro dado rolado vai para o primeiro jogador, o segundo dado rolado anda o segundo jogador, depois o próximo dado rolado volta para o próximo jogador e assim a gente vai alternando até acabar o jogo. O player, ele tem um label, que seria o número dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a posição que ele está no tabuleiro e se ele está livre para andar ou ele está preso. Se ele está livre, na hora que joga o dado, ele pega aquele número e anda. Se ele andar e cair no final do andado, cair numa armadilha, o booleano dele passa de livre para falso, né? Ele fica preso. Se a próxima jogada dele ele tirar um número ímpar, ele continua preso. Se na próxima jogada dele ele tirar um número par, ele vai de preso para livre, né? Fica livre de novo. Pronto, aqui é só os gets e os sets. Set free para ele ficar preso. Então ele fica, para ficar livre, ele fica preso quando ele roda o dado e cai na armadilha, e ele fica livre quando ele roda o dado, está preso e tira um número par. Ok? Então, para a gente entender, está aqui a simulaçãozinha. Então, a gente começou com 2 jogadores e 10 casas. Deixa eu botar aqui para andar devagarinho. Então, essa é a posição do player 1, está na casa 0. E o player 2 também está na casa 0. E essa aqui são as armadilhas. Não tem armadilha em canto nenhum. Aí eu vou adicionar a armadilha nas posições 2, 4 e 8. Então está aqui a lista de armadilhas. Nas casas 2, na casa 4 e na casa 8. Então a primeira rolagem de dado vai para o player 1. Segunda rolagem de dado vai para o player 2. Só que o player 2 que estava no 0 anda 2 casas e cai na armadilha. Então, se eu mostrar atualmente a configuração, o player 2 está bem aqui na armadilha. Agora o player 1 roda de novo e vai para a posição 5. Anda 4 casinhas e vai para a posição 5. O player 2 roda, agora a próxima rodada vai para o player 2, que tirou um número ímpar, então ele continua preso. Então está aqui o 2 e o 1. Aí o número 1, a próxima rodada vai para ele.
ele anda até a posição 8 e cai na armadilha. Aí o próximo é o 2, tira um 6 e se liberta. Se liberta, mas continua onde estava, né? Só que agora o booleano dele voltou para livre. Agora o player 1 se liberta e o player 2 joga 10, anda até o final do tabuleiro, né? 10 passaria do final, mas ele fica na última casa, então ele ganhou o jogo. Se tentar rodar de novo, não dá para jogar porque o jogo está finalizado. Então, na teoria, os requisitos, o array, a lista poderia ser para qualquer número de players, mas nos exemplos eu só coloquei para 2 players. Os testes aqui, né? Algumas construções já vêm prontas. Aqui está em TypeScript, mas vocês já estão num nível de maturidade que é para vocês conseguirem, a partir do diagrama, criar todo o resto, tá certo? Então, e a partir de uma outra linguagem, saber construir para a linguagem de vocês. Então, por exemplo, o player tem o label, a posição e se ele está livre ou não. Tem o construtor aqui do player, que, por exemplo, vai colocar o label no label, posição começa para 0 e free começa para true. Os gets, o set free só para poder libertar ou não, para saber se ele está livre, e o toString. O board tem uma lista de números, que seriam as armadilhas, se o jogo ainda está acontecendo ou não, e uma lista de players. O construtor, por exemplo, inicializa o tamanho do tabuleiro, né, com tamanho mais 1, porque ele começa no 0. A lista de armadilhas em 0, true, e aí cria os players e coloca dentro da lista de players. Pronto, adicionar a armadilha é só setar aqui a posição da armadilha, vai adicionar a armadilha dentro da lista de armadilhas. Rolar o dado é fazer a lógica de ficar alternando o jogador. A forma mais fácil de alternar o jogador, nesse caso aqui, não é ter um booleano, não é ter um número que controle quem é que vai jogar. A forma mais fácil de alternar o jogador é o seguinte: você pensa no conteúdo que a gente vai ver hoje, tá? Que é uma lista circular. Então você sempre joga com o cara que está na frente. O cara que está na frente da lista você faz jogar. Acabou o turno dele, você faz o quê? Tira ele da frente da lista e joga ele lá para o final da lista. Então você sempre vai, ao invés de ficar pensando em andar na lista, você fica pensando em rodar a lista, que é muito mais simples. Então você não precisa controlar onde você está, você simplesmente vai, faz o cara do topo da lista andar, aí depois tira ele e joga lá no final. Faz o próximo jogar, e aí cada rodada de dado vai para o cara que está na ponta da lista. Oi. Esse let aí vai ser código. É como se fosse o alto do C++. É o alto? É porque aqui, por exemplo, seria o var do Java e o let do JavaScript e TypeScript. Então, por exemplo, como ele entende que isso aqui é um número, você não precisa dizer que i é um número. Eu poderia dizer que i é um número, mas ele faz a inferência porque o que ele está recebendo é um número. Por exemplo, eu não preciso dizer que isso aqui é um booleano, que o que vem lá do lado direito é um booleano. Aqui ele entende que a lista que essa inicialização é de uma lista de números, porque eu defini aqui que a lista de armadilhas era uma lista de números. Então, se vocês forem perceber, as linguagens parecem muito entre si, né? Por exemplo, essa construção aqui seria aquela com 2 pontos do C++, né? Para cada elemento de tal passo laço. Ok? Então, isso aqui fica como opcional. Eu resolvi mostrar aqui porque eu achei muito divertido. Peguei do Vladimir. Mas fica como opcional, não vou cobrar ela na disciplina, não.